o Santos é fora de casa Disputa também. direta. Contra o Lanterna América. Disputa direta. Dá pra perder pro América hoje em dia, Rodrigo Bueno? Não, impossível. Hã? Ninguém, ainda mais... E o América com 10 em campo? Tô sendo irônico, né? Porque o América conseguiu ganhar do São Paulo hoje com 1 a menos e pra muita gente com a arbitragem favorecendo o São Paulo, hein? Que proeza do tricolor, hein? O São Paulo, e olha, colocou boa parte dos seus titulares na reta final da partida, né? O Caleri entrou. O esquema entrou o Corinthians, Lucas. na hora que a vaca vai pro brejo, o Corinthians fez ontem com o Vanderlei Luxemburgo contra o Goiás. Aí você coloca os titulares. Então, você pode dizer que o América ganhou do São Paulo com Caleri, com Lucas, com Luciano, Rames. com Wellington. O Rames Rames desde o começou início. jogando, depois saiu, né? Eu falei, o Rames, ele fica procurando, né, bons parceiros Não e tal. tem. E às vezes não tem. Aí quando começa a botar o time titular, Jogou os caras 10 melhores, minutos ele com o sai. Luciano, Caleri e Lucas. 10 minutos. Mas foi, eu acho que o melhor momento do São Paulo, quando teve esses 4 em campo. Porque o Rames precisa, de fato, né, o Bubu, alguém para conversar com ele. Para entender a inteligência que ele tem. Quando ele vai dar um passe, ele dá o passe buscando. Pô, o cara vai se projetar pro espaço vazio. Não vai ninguém do São Paulo para tabelar com ele, para conversar com ele, é difícil. Tava difícil. No lateral direito tava o Natan. Natan, que é um lateral com muita força física, mas com limitações. Do outro lado, o Moreira, né, meio torto ali, né, que ele é destro e tal. Ele é lateral direito, né? Então, com dificuldade. Aí na zaga a gente tá vendo aí o Belém tendo dificuldade, muita nessa partida, Bobeou no primeiro dando umas gol. furadas. Pablo Maia, que é um bom marcador e fez falta pro São Paulo no Muito jogo mal. contra a LDU, foi muito mal no lance da vitória, né? O segundo gol do América. Então o São Paulo mais uma vez mostrou fora de casa que é um time frágil também, né? É um time... a gente viu o Santos, uma vitória fora de casa, o São Paulo sonha com isso e não consegue. Né? São Paulo não venceu nenhum jogo fora de casa no campeonato. Só que esse é o resultado mais vergonhoso. Né? Nessa confusão aí, o Mastriani é uma expulsão polêmica. O São Paulo fez muita força ali para expulsar. Você pode discutir, Simon, galera da arbitragem, entender se é vermelho ou não. Fato que, a partir dali, o São Paulo aumentou a pressão. Simão daqui a pouco vai estar com a gente para falar da expulsão do Mastriani, que fez o primeiro gol do América e foi expulso depois. Então, o São Paulo foi prejudicado, né? Se sente prejudicado em muitos jogos nessa temporada. Mas nessa daí, ó lá, pênalti também, você pode discutir se foi pênalti ou não. Tem gente que acha que foi, gente acha que não foi, que o Maidana Nada. não fez o necessário. O Pato acaba fazendo gol no rebote. Teve uma invasão múltipla aí na área lá, né? Bateu mal, né? Todo mundo lá, metade dos jogadores em campo invadiram a área, tá valendo, vai rebote, entrou e tal. E mesmo quando tudo pintava para uma virada do São Paulo, né? Com 1 a mais, com o time titular, o América ali sofrendo, conseguiu achar um gol com o Varanda. Né? O Varanda aproveitou a bola na cozinha do São Paulo. Essa bola do Luciano. Tava em posição legal o Pato. O Luciano, não sei se ele meio achou que estava impedido, parou a jogada, chutou ali de forma meio displicente ali, seja o que Deus quiser. Acho que ele viu o Pato ali na frente, falou, não vale nada e encheu o pé de qualquer jeito. Na dúvida faz o gol, né, mano? Exatamente. Deixa pro VAR analisar depois. Agora que dificuldade pra passar Olha que entre esses moleza. dois, hein? Pablo Maia tomou um drible da vaca ali, Olha lá. inadmissível, inconcebível ali, né? E ninguém pra marcar o cara na entrada na marca do pênalti. E olha lá, o América com um jogador a menos, ele tava com 4 jogadores na área. Dos últimos 11 jogos, sabe quantos o São Paulo venceu? Somando todos os campeonatos? 2. Os que precisava Lourenço e mais. Corinthians. São Lourenço e Corinthians. Mas é uma produção muito ruim. E como visitante, não tem nenhuma vitória. São 5 empates e 5 derrotas no Brasileirão de 2023. 16,7% de aproveitamento. Terceiro pior visitante do campeonato. Campanha pífia, Mauro Naves, do São Paulo. Fora de casa, numa semana pífia. Poderia ter dado adeus à Copa Sul-Americana contra a LDU. A LDU poderia, em Quito, ter feito 4-0 no primeiro tempo contra o São Paulo. O 2-1 saiu baratíssimo para o São Paulo, deixa o time muito no páreo para chegar à semifinal da competição sul-americana. E hoje, contra o pior time do campeonato, que não vencia há 11 jogos 10 também. jogos. 10 jogos. Ia completar o 11º jogo sem vitória. Perde, mesmo em vantagem numérica de jogadores. Fez 5 pontos jogando fora de casa. É ridículo, né? Apenas o Santos e o próprio América, né? Fizeram menos. O Santos fez 4 e o América fez apenas 3 pontos fora de casa. É muito pouco, né? Para todos os elogios que a gente faz desde que o Dorival chegou, né? Sim. Dorival sempre muito elogiado, time acertado, aí, pô,
chega na final da Copa do Brasil. A campanha no brasileiro é péssima, né? Não é legal com esses números assim. No começo, eu achava... E um dia eu falei isso pessoalmente pro Dorival. Eu falei, Dorival, acho que você tá tendo mais sorte que juízo, hein? Era bem no começo, sabe? Não, ele estreia contra o América num jogo em que o Rafael foi o melhor em campo. São Paulo venceu, mas o Rafael pegou muito. E foi uma das melhores partidas do América no Campeonato Brasileiro. O placar foi muito grande para o desempenho. Por isso que eu disse isso para ele. Porque aí o segundo jogo, ele demora para ganhar do Ituano fora de casa, lá no segundo tempo, com o gol do Rato. Primeiro jogo horroroso em 0-0. Aí depois, aquela passagem pelo Sport, que vai para os pênaltis, perde aqui, ganha ali. E eu me encontrei com o Dorival um pouco depois dessa sequência. E falei, Dorival, a coisa está caminhando, que bom para você, mas vamos olhar o jogo a jogo aí, não é tudo isso. E não era mesmo. Se você olhar os 2 jogos contra o Sport, esse jogo contra o Ituano, que o Rato acerta um chute, o jogo com o América, que você se referiu. Mas depois não, começou a pintar uma sequência grande, sem perder, Nas Copas, uma maravilha. No Brasileiro, uma tragédia. Mas parece que muda a chave literalmente. É um time que apaga. E hoje tinha um risco, a gente comentava antes assim, eu comentei com você lá fora. Falei, acho que não vai ganhar com esse time aí não, hein? Não vai ganhar. Durante o primeiro tempo. No primeiro tempo. Vai botar artilharia toda no segundo tempo. Ah, mas será que vale a pena? Vai arriscar e tal? Eu sei que eu estava prestando mais atenção no jogo do Botafogo. Uma hora eu olhei e vi o Caleri com a mão nas costas, no chão. Falei, putz, será que ele machucou e tal? E a gente tinha falado sobre esses riscos. Mas ele, para correr risco, para mim, ele já começou a correr o máximo, que foi o primeiro a ser substituído, a entrar no jogo foi o Lucas. No intervalo. O primeiro, esse é o que é o mais... do Juan. Cara, o Lucas é o que eu mais preservaria. O Lucas chegou e tá sendo a grande diferença. Hoje não foi, mas, o cara fez gol nas 3 competições que participou. Ele estreou. O Bueno é contra preservar. Pelo Rodrigo Bueno, o São Paulo começaria com todo mundo, né? O Lucas mudou o jogo do São Paulo. Não necessariamente, assim. Eu acho que tem um mimimi muito grande no Brasil quanto a isso. Sim. Tem que poupar, tem jogo no fim de semana, não sei o que tal. Mas eu acho que nesse caso, Bueno, desculpa te interromper, não era nem poupar. O time jogou na quinta-feira à noite em Quito. Os caras estavam... Eu acho que ele escolheu quem estava mais inteiro. Então, nem levou tanto em consideração o risco. A nata do futebol. O Messi, quase a carreira inteira. Quando é que o Messi foi poupado? O Cristiano Ronaldo. Quando é que o Messi voltou de Quito numa quinta-feira? O Real Madrid joga no Campeonato Espanhol, ele põe um time titular. Ele joga no meio de semana na Champions, ele joga... não dá. Sabe que hora o São Paulo chegou ontem no hotel? 9 da noite. Tá bom. Mas assim, eu acho que tem um exagero aqui. E o Jorge Jesus se deu muito bem no Flamengo também por isso. A frase dele, jogou na quarta, descansa quinta, sexta, sábado, joga domingo. Tem gente que tá tratando isso como se fosse o fim do mundo, entendeu? Sim. E a gente teve agora super times recentes no futebol brasileiro. O Galo quase ganhou a Tríplice Coroa. Sim, claro. Ganhou o Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil e foi eliminado na semifinal da Libertadores com empates, né? Sem perder, saiu invicto. Né? Qual que é o fato impossível? Tal? Então, assim, você monta um bom elenco, um bom time, vai lá. Se o cara tá machucado, tá sentindo alguma lesão, tá com algum problema, alguém tá descansado, tá precisando de descanso, descansa. Entendeu? Agora, vamos botar o time A, o time B, o time da Copa e é o time do Brasileiro. E às vezes você poupa o cara machuca no treino, como o Soteldo aconteceu no Santos. E o São Paulo agora pega a tabela. O São Paulo caiu pra metade de baixo da tabela. 11º. O São Paulo que chegou, depois de ganhar do Fluminense, estava no G4. E era o auge dos elogios ao Dorival. Isso. São Paulo no G4, caramba. O São Paulo estava 100%, eu já tinha perdido pro Palmeiras. Só o Palmeiras tinha vencido o São Paulo no Brasileiro, no Morumbi. Isso. São Paulo não vence pelo Campeonato Brasileiro há mais de um mês. A última vitória foi a goleada sobre o Santos, 4-1. Então, o que você fala, é questão matemática e a perspectiva para o São Paulo. São Paulo não vai mais pegar, não vai pegar, você está cravando isso? São Paulo não deve pegar a vaga na Libertadores via Brasileiro. Isso ficou distante. Se o São Paulo vacilar mais um pouco... com times vacilar é não ser campeão. Então, mas se o São Paulo não for campeão da Copa do Brasil ou da Sul-Americana... Tá assim, fadado a acontecer a mesma coisa do ano passado. Exatamente. Não jogar Libertadores. Só que acontece, se o São Paulo vacilar, continuar vacilando no Brasileiro, e a gente tá vendo times lá de baixo que estão em ascensão, ou tem jogos a menos e tal, o São Paulo vai voltar a ter dificuldade na parte de baixo da tabela. Em vez de ficar olhando lá na frente para ver se vai pro G6, pro G7, pro G8, vai lá para tentar não ficar no G15, no G16, no G17. Então, para mim, eu nem divido o São Paulo das Copas e o São Paulo do Brasileiro. Para mim é o São Paulo do Morumbi fora. Porque o São Paulo fora de casa, mesmo nas Copas, o São Paulo perdeu em Itaquera.
do Corinthians, onde dominou, teve controle, não ganhou. Perdeu do São Lourenço. Perdeu do São Lourenço, LDU. Empatou com o Tolima, perdeu da LDU. Mesmo nas Copas, o São Paulo tem resolvido a sua vida no Morumbi. Então, aí você vê a importância que está sendo, já há muito tempo, a torcida de São Paulo. O São Paulo é um outro time. Ele pressiona, ele sufoca o adversário, ele tem mais posse, mas é uma posse aguda, contundente, incisiva. O São Paulo joga fora de casa, parece um time morto, um time sem vontade. Concordo totalmente Se com ganhar, você. ganhou, se empatar, empatou, se perder, perdeu. Daqui a pouco tem um jogo no Morumbi, a gente lá vai ganhar. Concordo totalmente. E uma hora, né, no Brasileiro já está sendo assim. O São Paulo não ganhou. Jogou bem com o Bahia, não ganhou. Né? Tem jogado alguns Até jogos no vamos ver Brasil. aqui, Jogou bem contra o Atlético Mineiro, Jogou bem, o inclusive. Atlético perdeu e tal. E daqui a pouco, não. Precisa fazer 2-0 no São Lourenço, faz. Precisa fazer 2-0 no Corinthians, faz. Uma hora vai chegar contra uma LDU da vida, é fácil. Pode aqui no acontecer Morumbi, perfeitamente na todo mundo quinta-feira. vem aqui e perde, vai ser 2-0. E o próprio Dorival na coletiva lá já falou, não vai ser fácil. Olha lá, ó. Entendeu? Foi no dia 16 de julho a vitória sobre o Santos, a goleada sobre o Santos. 6 jogos depois, ganhou 3 pontos. Olha aqui, então, tem Saiu muito do G4 no que o pro- Bueno falou, de render bem em casa e muito mal fora de casa. E tem também, nesse recorte mais recente, o desprezo ao Campeonato Brasileiro. E aí, dentro e fora. Porque perde para o Cuiabá com o time alternativo, São Paulo jogando com o time alternativo. Depois, empata com o Bahia com o time alternativo. Sim. Depois, perde para o Atlético, aí com mais titulares do que reservas. A estreia do Lucas, perdeu no Morumbi. Esse caso em casa, né? Esse em casa, esse foi em casa. Depois, empatou com o Flamengo, com o time reserva. Não foi nem alternativo, foi reserva. Depois, empatou com o Botafogo, com o time misto. Primeiro jogo do retorno. Em E casa, hoje, em casa. com 3 titulares apenas iniciando o jogo, perdeu para o Lanterna. Então, e com tudo isso, com esse foco, o São Paulo era para ter tomado uma goleada da LDU. Então, se você justificar, não, o São Paulo tá descansado. Porque o São Paulo tá 5 rodadas botando o time reserva, alternativo brasileiro, então vai voar, vai chegar lá em Quito lá e vai respirar. E não, o São Paulo foi amassado, né? Meio tempo horroroso. Então, Não, pior tempo do São Paulo na temporada. Aquele contra o Ituano foram os 2 tempos, né? No Morumbi. Aquele 0-0, aquele foi um jogo muito ruim. Mas o primeiro tempo contra a LDU em Quito, também contextualizando a importância do jogo. Tem que colocar, Agora, todos os fatores. Você disse que ele chegou a 4º colocado. Chegou a no 4. G4, quando ganhou do Fluminense. Porque nessa sequência que você está lendo aí, André, os times não têm variado muito, não. O Corinthians, você vê o Luxemburgo fala, estou há 13, 14 jogos sem perder, Mas não é isso? são Só perdi 12 um. empates. Só perdeu um lá, que era o fatal decisivo para o São Paulo. Mas no brasileiro, muito empate, uma vitória, né? Mas não sai daquilo ali. O Corinthians não sai daquilo ali. A gente acreditava, Tá patinando, né? para quem está 13 jogos sem perder, vai dar uma alavancada, não. O próprio São Paulo está em que lugar agora? 11º. O próximo jogo do São Paulo é contra o Curitiba. No Morumbi. O São Paulo empatou com o Curitiba quando ele era o pior do campeonato lá. Um jogo inacreditável. Sobre como é que o São E Paulo... era para ter perdido, né? E aí agora, em tese, o pior time agora do campeonato é o América. O São Paulo consegue perder do América com a menos. Essa é a derrota mais vergonhosa da campanha do São Paulo, que não é boa, é regular para ser bonzinho. E do jeito que o jogo foi também, né? Com um cara expulso do outro lado, além de tudo, né? Não é que você perdeu para o Lanterna, ok, estava na casa dele, mas... Fortaleza agora na Sul-Americana praticamente eliminou Sim, o É o América. terceiro entendo. ano seguido. É o terceiro ano seguido que o São Paulo faz uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. E você acha que esses resultados, o torcedor olhando, mas nós jogamos com reserva. Não, mas no segundo tempo você botou o Calheri, você botou o Lula, né? E não conseguiram. Mas não sei o quê. Não, mas vamos poupar aqui contra o Botafogo. Você acha que o torcedor imagina que isso possa refletir na final da Copa do Brasil? Ainda tem tanto chão, Tem chão. né? Que a gente não sabe em que situação no Campeonato Brasileiro o São Paulo vai estar. A gente não sabe se o São Paulo vai estar vivo na sabe se o São Paulo Sul-Americana. vai estar A gente não sabe se o São Paulo será o treinador do Flamengo ainda. Hoje a notícia que chega é que já está meio que definido internamente que o São Paulo vai embora em 2024. Mas isso Não, é mas outra isso coisa. já era fato. Isso é outra coisa. Isso eu acho que vai o Dorival ganhou Se- 2 se- títulos, foi embora, pô. Exatamente. Não vai ser esse ganhando um ou não ganhando que vai ficar. Mas independentemente disso, eu lembro que na entrevista ele falou, falta um mês, nem sei se eu vou estar aqui e tal. Acho que ele vai estar. Se o jogo fosse naquela semana,
que o Corinthians, que o São Paulo ganhou e o Flamengo passou, imaginava-se, pô, o São Paulo está pronto para essa final e agora de igual para mais. E eu não sei se essas derrapadas eu acho aí... Eu acho que o São Paulo se Não, fortaleceu para o jogo do Corinthians Sim. com a classificação sobre o São Lourenço. Sim. Ter conseguido fazer 2-0 no São Lourenço encheu o São Paulo de confiança para o jogo da Copa do Brasil contra o Corinthians. Então, de repente, se o São Paulo conseguir repetir contra a LDU também uma reviravolta, Sim. pode se inflar de novo. Ou pode acontecer o contrário também, se o São Paulo for eliminado, perde a confiança daquela coisa de no Morumbi a gente resolve. Então, acho que tem muita água para correr debaixo da ponte. Tem um sorteio para ver onde vai ser o segundo jogo. E tem que ver como eu falei aqui, é uma temporada em que o fator casa tem sido muito importante. Então, para o São Paulo... O que você acha melhor para o São Paulo contra o Flamengo? Fazer o primeiro jogo no Morumbi ou decidir em casa? Decidir no Morumbi, com certeza. O São Paulo só fez uma final na história da Copa do Brasil e foi traumática. Decisão no Mineirão contra o Cruzeiro. O Cruzeiro virou ali nos últimos minutos. Eu estava lá. Eu não estava lá. Mauro Naves também devia estar lá. Sim, estava, mas na época do Tele, já teve uma Libertadores. São Paulo já meter 4 aqui e depois jogar de 5. A segunda Libertadores contra a Universidade Católica. Mas na época do Tele, o São Paulo abriu mão de jogar até a Copa do Brasil. Ia pagar para o Palmeiras, eu digo, mas na Libertadores, o calendário, o São Paulo não conseguia jogar. Esse resultado inicial em casa, não sei. Eu também prefiro decidir. Por exemplo, contra o Palmeiras eu acho melhor, porque o Palmeiras é melhor do que o São Paulo, você fazer o primeiro jogo no Morumbi, em casa. Porque você aí ganha o jogo, porque daí você sobrevive para o segundo jogo. Entendi. Porque a chance de tomar a trauletada no primeiro... Depende, né? Foi lá, tava 3-0, tomou um gol do Patrick, foi lá, tomou de 4. Depende. Pô, 3-1 é um belíssimo resultado do jogo final. A gente está falando de um Flamengo que também oscila demais na temporada inteira. Não, o Flamengo é uma montanha-russa. O Flamengo fez um jogo bom 90 minutos, foi contra o Grêmio. Qual foi o outro jogo bom de 90 minutos que o Flamengo fez? Não tem, não. O Flamengo tem outros problemas agora, né? O Arrascaeta sentiu posterior da coxa, sentiu. o Araújo. Você não sabe qual o tempo de recuperação. Daqui a pouco a gente vai falar do Flamengo até É um time que tem dificuldades. Então, acho que mais do que olhar para onde vai ser o jogo, é olhar para o que o São Paulo pode evoluir, o que ele pode render mais. O Rames pode ter mais condição de mais minutos em campo para jogar. O Luciano vai conseguir lidar ali com a ideia de jogar ao lado do Lucas, o Lucas mais flutuando, o Luciano fazendo outro posicionamento. É esse entendimento, esse encaixe que o Dorival vai ter que buscar. Mais do que pensar do que foi esse jogo contra o América, é pensar o que ele tem que fazer até o jogo da Copa do Brasil. Quanto ele tem que recuperar esse time. Tem o jogo contra a LDU, que é importantíssimo. Sim. Se cair, você ganha mais espaço na agenda também. Esse São Paulo que começou o jogo de mas hoje... a agenda não vai ser problema, porque a semifinal da Sul-Americana é depois da final da Copa do Brasil. Então... Esse São Paulo que começou o jogo de hoje, tecnicamente, não é melhor do que o América. Não tinha que ganhar mesmo com esse time. Essa é uma boa pergunta. Mas, Mauro, o São Paulo é pior. Belém, Moreira... Eu não acho, Mauro. Luan, Pablo Maia... Eu acho que tá o Michel ali com Araújo a América. foi muito mal. O Rato, é um jogador esforçado, tá? Pra mim também tem limitações técnicas. Né? O Juan na frente é garoto. Mas, Mauro, o elenco do São Paulo é para dar em 11º no campeonato? O elenco como... mas não joga com o elenco todo, hoje lá já não usou. Não, mas assim, se você... Não é para estar em 7º, 6º. 6º, 7º, por aí. 5º, 4º. Não é. Não, gente, mas na boa, gente. 4º ou 5º hoje. Mas eu já não analiso mais por elenco. Do São... material humano. Sim, isso eu sei lógico, que claro. Nome, tá? É videogame. Lógico. Mas... No início do ano, se a gente pegasse o elenco do São Paulo, o elenco do Botafogo, o que você iria falar? Não, que o São Paulo deveria estar sempre na frente na tabela. Mas eu acho assim, a gente tem que olhar o lado coletivo. Você olha para o Fortaleza, no começo do ano, você não fala nada. Aí o time começa a jogar, você fala, pô, esse time tem que ficar o Fortaleza já tem uma consistência, né? Já tem um trabalho. Tem, lógico, tem. Mas eu estou te falando, vou olhar para o elenco de tal time, comparar com o Fortaleza e talvez você vai colocar o outro time à frente. Aí você começa a ver a bola rolando, tem altos e baixos, mas o Fortaleza merece estar em cima. Acho ele seríssimo candidato na Sul-Americana. Sim. Ninguém fala. Não, só se fala, o Botafogo, será que vai passar? O Corinthians vai passar? Fortaleza já está na semi. É um grande candidato. Com esse no Castelão, arrebenta todo mundo. Pega Corinthians ou Estudiantes. Então. Para mim é favorito entre esses dois, qualquer um dos dois que passar. Até tem um histórico recente de jogos mata-mata com Estudiantes. Que aí não foi bem, porque não foi bem em casa. Mas assim, foi um detalhe também. Foi um detalhe, depois lá fora e tal. Mas eu acho que ele vai... Bom, é isso aí. Esse 3-1 ele não vai perder mais essa vaga. Não, já é. Não era. Agora que ele vai resolver em casa, não vai. Esquece. Então, assim, aí traz isso pro Brasileirão.
teve aquela... Cada ano aconteceu uma coisa. Quando o Fortaleza precisou muito da Sul-Americana, esqueceu do brasileiro, ficou lá embaixo, não sei o quê. Depois fez uma reação maravilhosa no outro turno. Esse ano, a ideia era se preparar com o elenco, desde janeiro, com o elenco, para poder disputar mais de uma competição.